amores, terminamos de comer aquele lanchinho maravilhoso que a mamãe preparou, não é isso? E agora o que é que nós vamos fazer? Vamos prestar atenção que a tia Dani tem uma historinha para contar. No livrinho de vocês, de Natureza e Sociedade, a tia vai mostrar que tem essas duas páginas aqui, ó. A tia vai botar aqui para vocês visualizarem. Tem essas duas páginas aqui de uma lenda chamada Vitória Régia. Agora, na folhinha de tia Dani, tá muito fraquinho. Então, o que foi que tia Dani fez? Tia Dani encontrou um videozinho, certo? Da historinha da Vitória Régia. Isso daqui, gente, é uma das culturas indígenas, certo? A Vitória Régia nada mais é do que era uma indiazinha que virou uma flor no meio do lago. Isso mesmo. Então, a Vitória Régia era uma indiazinha. Então, vocês vão prestar atenção no videozinho, na historinha da Vitória Régia que a tia Dani vai mostrar para vocês. Diga que muitos anos atrás, um forte índiozinho havia se transformado em estrela. E esta estrela foi crescendo, dando origem à Lua. Alguns não acreditam nessa história, mas outros sim, como a indiazinha Nayá. Nayá era uma amante da natureza. Cuidava de rosas e plantas com muito carinho e amor e adorava se enfeitar com elas. Ela sempre foi conhecida em sua aldeia por ser apaixonada pela luz da lua. Mal podia esperar que o sol se retirasse para que a noite chegasse e então ela pudesse contemplar a luz do luar. Até que em um dia de lua cheia, ela notou de sua oca que o brilho da lua estava mais intenso e saiu para contemplá-lo. Chegando até a beira do rio, avistou um facho de luz sob a água. Neste momento, se apoiou sobre uma pedra para chegar mais perto. Foi aí que viu a figura de um belo índio refletido na água, vindo da luz da lua. A indiazinha se encanta pelo índio e, num ato de impulso, tenta dar um beijo na imagem refletida. Neste momento, ela se desequilibra, cai no rio e vai afundando, desacordada. Até que um facho de luz atinge algumas plantas, raízes e algas do rio, que despertam e se entrelaçam, envolvendo Nayá. E uma planta, formada por uma grande folha em forma de círculo e com bordas levantadas, começou a erguer Nayá até a superfície. Esta planta é conhecida como a Vitória Régia. Desde então, a indiazinha passou a ser chamada pelo nome da famosa planta amazônica. Flutuando nas beiras dos rios sob uma grande raiz redonda. A Vitória Régia é muito caridosa e distribui plantas para os animais da floresta. O suco extraído de suas raízes é utilizado como tintura negra para os cabelos. E durante a noite, flores brancas e perfumadas florescem de sua raiz, enquanto contempla a luz da lua e o brilho das estrelas. Então, meus amores, vocês prestaram atenção direitinho na lenda da Vitória Régia? Então, a Vitória Régia nada mais era do que uma linda indiazinha, não é? Vocês gostaram da lenda? Gostaram, né? Então, meus amores, no dia 19 de abril, nós comemoramos o Dia do Índio, isso mesmo. Por isso que a tia trouxe a historinha da lenda da Vitória Régia. Por isso que tia Dani vai mostrar agora para vocês
alguns dos costumes indígenas. Tia Dani, o que é costumes indígenas? Costumes são as coisas que eles costumam fazer no dia a dia deles, certo? Então a gente vai conhecer um pouquinho mais dos costumes indígenas. Alguns vocês já conhecem, né? Então prestem bastante atenção na explicação que a tia vai mostrar para vocês, e eu também vou mostrar para vocês algumas fotos dos costumes indígenas, certo? Então, meus amores, vamos dar uma olhadinha nos costumes indígenas. Tia Dani já contou pra vocês, né? Lembra aquela história que tia Dani contou pra vocês da chegada dos portugueses aqui no Brasil? Lembra que o primeiro povo, as primeiras pessoas que viviam aqui no Brasil eram quem? Os indígenas, isso mesmo. Então, nós vamos conhecer alguns dos costumes indígenas que eles ainda têm, ainda hoje, certo? Então, eles costumam pescar o seu próprio alimento, eles costumam caçar o seu próprio alimento, não é isso? Então, eles não compram em supermercados, em mercearias, em feira, não. Eles pescam e caçam o seu próprio alimento. E vocês sabiam que as festas indígenas, né, as festas que eles fazem, tem muita dança, isso mesmo, mas não é a dança que nós costumamos dançar, né, nas nossas festas aqui na cidade, né? Os indígenas, eles têm um tipo de música diferente, né, um tipo de dança também diferente. Ah, gente, os indígenas, eles também gostam de pintar o próprio corpo. As meninas não gostam de se maquiar, não gostam de passar um batom, um lapisinho no olho. Os indígenas, eles gostam de pintar, então eles pintam o rostinho deles. Olha aqui, olha, os indígenas pintando o rostinho. Tanto os homens quanto as mulheres também pintam os rostos. Ah, uma das coisas que eles mais fazem é artesanato. O que é artesanato, tia Dani? Eles mesmos fazem as coisas dele, os objetos que eles vão usar na aldeia deles. Por exemplo, aqui nós temos uma índia e uma indiazinha fazendo os seus cestos, né? Para guardar frutas, as roupas, não é? Para guardar os alimentos. Então, eles fazem os próprios objetos deles, né? Ah, gente, outro costume indígena é o seguinte. Os indígenas, gente, eles não têm algumas aldeias indígenas, não é? Principalmente antigamente, hoje em dia ainda tem algumas que tem escolinha. Mas antigamente não existia escola nas aldeias. Então, como era que as crianças aprendiam? Como é que as crianças sabiam a sua história, sabiam o que fazer quando crescer? Então, antigamente, os indígenas, as crianças indígenas, aprendiam com as pessoas mais velhas na aldeia. Isso mesmo, eles aprendiam com as pessoas mais velhas da aldeia, que era o pajé, os mais idosos. Então, eles sentavam, né, e conversavam e ensinavam, né, as coisas para as crianças indígenas. Então, as crianças indígenas não aprendiam com os professores, eles aprendiam com os mais velhos. E hoje em dia a gente também aprende com os mais velhos, né? Nós não deixamos de ter esse costume. Os indígenas têm esse costume de aprender as histórias com os mais velhos, mas a gente também aprende muita coisa com os mais velhos. A gente também senta para escutar as historinhas dos nossos avós. A gente também senta para escutar as historinhas dos adultos, né? Então a gente também tem esse costume igual aos indígenas. E aí, gente, estão curtindo? Curtiram, né? Gente, Então, meus amores, agora vocês vão pegar o livrinho de Natureza e Sociedade, que tia Dani vai explicar para vocês a atividade que vocês vão fazer em casa relacionado a esse assunto que tia Dani contou para vocês agora, certo? Sobre os costumes indígenas.
Então, tia vai trazer para vocês o livrinho de vocês, Natureza e Sociedade. Vou mostrar como é que vocês vão fazer a atividade em casa com relação aos costumes indígenas. Antes de tia Dani explicar para vocês a atividade de casa, nós temos essa atividade de folha aqui, que nós vamos fazer agora, certo? Então, antes da tia explicar a atividade de casa, vamos fazer essa atividade aqui junto com tia Dani. Então, o que é que nós vamos precisar para fazer essa atividade? Vamos precisar de lápis de cor, vários lápis de cor, porque o índio, ele é colorido, né? Ele usa as peninhas coloridas. E vamos precisar de tesoura também no final, certo? Então, primeiro vamos pintar o índiozinho. Não vamos pintar essa parte de dentro aqui não, da boca do índio, certo? Só vamos pintar aqui e aqui embaixo do índiozinho, certo? Então, vamos pintar bem lindo. Tia vai começar a pintar. E tia Dani volta já já mostrando como é que ficou a minha pintura, certo? Depois que vocês pintarem, como a tia Dani pintou, e o índiozinho, nós vamos recortar, certo? Vocês vão recortar o índiozinho. Cuidado para não cortar o índiozinho todo. Ó, a tia Dani vai recortar as penas. Se quiser, pede a ajuda da mamãe e do papai para fazer esse. Corta aqui embaixo agora. Lembrando que é tesoura sem ponta. Corta, corta, corta. Agora eu cheguei. Depois que vocês cortaram bem bonitinho, tem uma linha bem fraquinha no meio da boquinha do índiozinho. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar essa partezinha, ó, até chegar a essa partezinha aqui, ó, da outra boca, até chegar o outro dentinho aqui, ó. Então, nós vamos aqui, ó, encostar um dentinho no outro e ele vai fechar a boquinha, ó. Ele vai fechar a boquinha, entenderam? Quando vocês quiserem, ele abre a boquinha. Fecha a boquinha. Ó, fecha a boquinha. Boquinha fechada. Ah, boquinha aberta. E tá pronto o nosso índiozinho, gente. E aí, vocês gostaram? Vou deixar até ele assim, ó. Deixar ele assim. Vou dobrar aqui também pra ele ficar em pezinho. Ó, o nosso índiozinho vai ficar em pezinho, ó. Aí ele vai abrir a boquinha. Gostaram, gente, da atividade de hoje, do índiozinho? Eu gostei!
Tia quer ver o de vocês, certo? Agora sim, vamos voltar para a atividade do livrinho de Natureza e Sociedade. Então, tia vai explicar para vocês a atividade de casa. Ei, gente! Tia Dani tá diferente, né? Tia Dani agora tá igual a indiazinha da lenda que vocês assistiram no início da nossa aulinha, né? Mas nós vamos lá para a explicação da atividade de casa. Então, a atividade de casa é no livrinho de Natureza e Sociedade. Nesse livrinho aqui de Natureza e Sociedade. Que é nessa página aqui, na página 58, que vocês vão fazer em casa. Então, a tia Dani explicou para vocês os costumes indígenas, não foi? Que os indígenas costumam caçar e pescar seu próprio alimento, costumam fazer os seus próprios objetos, cesta, né, roupas, que eles costumam também pintar o rostinho, que eles aprendem com os adultos na contação de história, não é? Então, a tia Dani contou tudo isso para vocês, né? Então, o que vocês vão fazer nessa página? Vocês vão marcar um X onde tem o índio pintando o rostinho e vão marcar um X onde tem os índios fazendo os seus objetos, no caso, fazendo a sua cesta, certo? Então, vocês vão marcar um X no quadradinho branquinho que fica nas figuras, certo? Então, marca um X onde tem o índio pintando e onde tem o índio fazendo o seu próprio artesanato, que é a cestinha. Certo, gente? E aí tá chegando o fim da nossa aulinha. Chegou a parte que tia Dani não gosta, que é agora, gente, o fim da nossa aulinha. Mas não se preocupem, porque na próxima semana tem muito mais. Então, meus amores, um beijo, bom final de semana, cuidem-se, não saiam de casa e se sair não esqueçam de usar a máscara, certo? Beijão, meus amores, e não esqueçam, dia 19 de abril é o dia do Índio. Tchau, tchau, gente!